Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos à nossa segunda palestra do segundo dia do Congresso, do segundo Congresso Internacional de Direito Unipitã-Áfia. Boa tarde, Sônia. Boa tarde, pessoal. Como vocês estão? Boa tarde, Beatriz. Boa tarde, Davi. Boa tarde, professor Adriano. Boa tarde, Leandro. Boa tarde. Cláudio Blini, meu ex-aluno, passou rapidinho ali o nome dele. Bernardo Menezes. Boa tarde, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos à nossa palestra internacional. Hoje teremos o palestrante de Portugal, Dr. Armando Dias Ramos, vai falar da obtenção e valoração da prova no combate ao cybercrime, novos desafios legais face aos avanços das tecnologias informáticas. É maravilhoso. Pessoal, como a gente já está indo aí rumo a 100, vamos colocar aí da onde vocês são. Essa informação é sempre muito bacana para a gente. Ah, tá aqui, ó. Fala, Cláudio, uma honra. A honra é toda nossa, tá? Obrigado pela participação. Professor Matheus Campelo, satisfação em tê-lo conosco, professor. Boa tarde, gente. Tudo bem com tarde, vocês? Matheus. Ei, Dri, como é que você está, Dri? Caratinga, Paraná, Juazeiro, Juiz de Fora, Pato Branco, Americana, Redenção, Caratinga. Matheus, estamos no Brasil inteiro, Matheus. São Félix, Pará, Picos no Piauí, Teófilo Otoni, terra do Fred, Portugal, Lisboa. Muito bom, Portugal. Eu vi que na primeira palestra 1000 pessoas entraram na sala, né? Belo Horizonte, a Regina. Muito legal, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Enquanto o nosso palestrante não entra, vamos bater nesse papo aqui. Leandro, o nosso palestrante, ele é policial, investigador? Na verdade, ele é superintendente da Polícia Judiciária do Porto, especializado em crimes cibernéticos. Bacana, eu estava dando uma olhada no currículo. Como diz o Gilmar Mendes, né? Eu estava googando. E achei bem interessante a trajetória dele. Ele realmente é uma pessoa envolvida, né, nessa apuração de crimes virtuais. Eu achei que fosse mais um acadêmico, né? Mas é um policial, né? Policial mesmo, é prático mesmo. Ele é da área mesmo, policial. Bacana, só que cara. ele é PhD e ele é também pesquisador, professor. Cara, muito bom. Muito bom. Pô, vai ser interessante demais. Cara, é muito bom. Muito fera. Tem livro publicado. Se for ler aqui, tudo depois eu leio para vocês aqui um mini. Eu vi o livro dele. Para quem curte aí a área criminal, né? É um prato cheio. É um prato cheio, né? Maravilhoso. Ainda mais os crimes virtuais em tempos de pandemia, né? Que com certeza, né? A gente não é da área, mas com certeza, né? O número de fraudes deve ter aumentado muito, porque nessa época, né? A sociedade cada vez mais contratando, se relacionando, né? Até afetivamente pela internet. É um novo normal, né? A gente tem que adaptar, né, professor? É um caminho que vai dar muito ensejo a esse tipo de fraude, porque cada vez mais a gente contrata, a gente compra produtos, serviços,
o banco, né? O banco está diminuindo, né? Os serviços. Você resolve tudo hoje pelo... Eu vi uma frase do meu irmão, Matheus, que é genial, e eu concordo. É o seguinte: o dia que sai dinheiro do celular, ele nunca mais vai no banco. Nunca mais, eu concordo. Cara, o banco está diminuindo. Você só tem que ir em banco hoje se tiver um problema assim, muito sério para resolver. Né? Então, você faz tudo pelo telefone. Diego. Contrata, compra carro, né? Financiado pelo celular. Pelo celular. E hoje o Pix facilitou muito, né, cara? É dinheiro para lá e para cá, quase que você não pega no dinheiro mais, né? Você só joga dinheiro para lá e para cá. Até no meio jurídico, né? A gente percebe que cada vez mais os cursos migram para o online, né? Hoje em dia, né, os cursos preparatórios para concursos, né, na minha época, nossa época, era o presencial, né, você tinha que ir na aula. Agora... Eu fiz cursinho em 2006, eu formei em 2005, foi o primeiro cursinho que eu fiz. Em Minas, só tinha o A. Carvalho em Belo Horizonte, eu fui fazer presencial, do desembargador, que já foi até presidente do TJ de Minas, Alexandre Carvalho. Tinha o pretório. Filho do Arão, isso mesmo, esse mesmo. Aí o que acontece? Cara, era uma fortuna um semestre de cursinho naquela época. Hoje é 10 vezes, 20 vezes mais barato. Então, assim, era outra realidade. Democratizou o ensino, né? Porque a pessoa que está lá, né, no norte, ela pode fazer o mesmo curso que uma pessoa que está aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, nos grandes centros, né? Competir de igual para igual, exatamente. A internet revolucionou, cara. Não adianta. Como meu pai fala, é a flecha lançada, né? Não tem volta. Doutor Armando Dias Ramos. Doutor Armando, o senhor me escuta? Boa tarde. Deixa eu só abrir o áudio do senhor aqui, peraí. Pronto. Eu já abri. Aí, boa tarde, Olá, doutor. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Tem satisfação em falar com o senhor. Igualmente, muito obrigado. Seja muito bem-vindo ao nosso segundo Congresso Internacional. É uma palestra do senhor muito esperada, que é um tema pujante, um tema intrigante. Obrigado. Tenho certeza que o pessoal vai gostar. A gente está falando disso aqui agora, professor Adriano e professor Matheus, que o muito crime cibernético encanta as pessoas, né? Então vai ser muito interessante saber os meandros, os detalhes. Muito interessante. Esperamos que corresponda à vossa expectativa. Claro, isto não é fácil a nível de crime. Cada país tem a sua lei, é sempre complicado. Sim, mas é sempre bom a gente conhecer o direito de outros países, até para a gente fazer essa correlação, né? Fazer essa correspondência. Eu fiz isso mesmo. Eu tenho um PowerPoint que depois vou apresentar, em que, não sei se já nos estão a ouvir os outros participantes, possivelmente sim. Sim, já estão. Agora que eu estou a ver que estou aqui 111 pessoas. Sim, eu faço a comparação entre o Brasil e Portugal. O que é que há em Portugal e o que é que há no Brasil. Ótimo. Muito legal. Doutor, a gente vai entrar com um vídeo institucional e já a gente volta em definitivo. Sim. Ok. Muito obrigado. Combinado. Pode soltar o vídeo, pessoal. O que eu quero para o meu futuro é ser eu mesmo, fazer o que eu gosto. Vai muito além da profissão que a gente escolhe. Tem a ver com a minha identidade, quem eu sou. Eu sei que se eu der o melhor de mim, eu posso ser quem eu quiser. E fazer da minha paixão, da minha vocação, uma carreira incrível. Eu transformo o meu sonho na minha profissão. Chegou a hora de levar sua vida para onde você sempre quis. Faça a faculdade que você sempre sonhou. Seja o seu melhor. Inscreva-se agora no vestibular. Uniptan. O que eu quero para o meu futuro é ser eu mesmo, fazer o que eu gosto. Vai muito além da profissão que a gente escolhe. Tem a ver com a minha identidade, quem eu sou. Eu sei que se eu der o melhor de mim, eu posso ser quem eu quiser. E fazer da minha paixão, da minha vocação, uma carreira incrível.
eu transformo o meu sonho na minha profissão. Chegou a hora de levar sua vida para onde você sempre quis. Faça a faculdade que você sempre sonhou. Seja o seu melhor. Inscreva-se agora no vestibular. Uniptan. Terra dos Sinos. São João del Rei foi eleita a cidade mais hospitaleira do Brasil, segundo a Airbnb. A cidade hoje é um polo universitário no Campo das Vertentes. E é aqui que se encontra a Uniptan. Terra dos Sinos. São João del Rei foi eleita a cidade mais hospitaleira do Brasil, segundo a Airbnb. A cidade hoje é um polo universitário no Campo das Vertentes. E é aqui que se encontra a Uniptan. Boa tarde a todos. Agora, em definitivo, gostaria de cumprimentar com muito carinho a todos vocês que nos assistem, que estão nos acompanhando desde ontem. Eu vou passar a informação. Somente ontem tivemos 3.000 pessoas assistindo às palestras. Foram 3 palestras, tivemos uma média de 1.000 pessoas por palestra. Então, assim, o evento está sendo sucesso e tudo isso graças a vocês. Gostaria de cumprimentar com muito carinho aqui também os nossos 2 professores, professor Matheus, professor Adriano. E antes de cumprimentar o nosso estimado doutor Armando, eu vou dar 2 recadinhos e já falo com ele. O primeiro recado é que vocês viram o vídeo, nosso vestibular está aberto, pessoal. Venha fazer direito na melhor faculdade
da região, tá? Você vai procurar para mim o João Paulo, número fácil, tá? O WhatsApp do Unipitã para vestibular. É 32, o DDD, tá? Digitem para mim, Matheus, por favor. 32 98857 4139. Coloca no chat aí para mim, por favor. Aí, você que tem um sobrinho, um primo, um amigo, um parente, papagaio, periquito, qualquer pessoa que queira fazer direito, vem com a gente que você não vai se arrepender, tá bom? O segundo recado é que isso é importante para a gente não ter confusão após o evento. Se você está aqui recebendo o link de um amigo, de WhatsApp, alguma coisa assim, você precisa fazer a sua inscrição, porque você só recebe o certificado de 40 horas extracurriculares se fizer a inscrição lá no Event 3. O link está aqui. Então, se tiver alguém... O link está aqui, ó. Se tiver alguém... Desculpa, eu fechei aqui sem querer. Se tiver alguém que ainda não fez a sua inscrição, faça logo. Combinado? Perguntaram aqui se pode assistir a palestra depois. Pode. Ao final do evento vai ser colocado no YouTube do Unipitã. Combinado? Antes de cumprimentar o doutor, vou fazer um pedido aqui. Como o doutor é oriundo de Portugal, eu tenho certeza que ele tem muitos contatos assistindo hoje. Não tem, doutor? Então, quem for de Portugal, já coloca aí do lado aí, ó. Portugal, vamos se manifestar aqui para prestigiar o doutor. Agora sim, com muita estima e satisfação, doutor Armando Dias Ramos, é um prazer tê-lo aqui conosco. Seja oficialmente muito bem-vindo, tá? Desejo ao senhor uma ótima palestra, uma honra tê-lo conosco, tá bom? Eu vou ler rapidamente o currículo, mini currículo, né? Que o currículo do senhor é enorme, mas o mini currículo: inspetor-chefe da Polícia Judiciária de Portugal, colocado na seção de investigação de criminalidade informática e tecnológica desde 2004. Doutor em Direito pela Universidade Autônoma de Lisboa em 2018, professor adjunto convidado no SCAL, Lisboa, autor de diversos artigos científicos, capítulos de livros e de monografia A Prova Digital em Processo Penal, o Correio Eletrônico, segunda edição, Chiado, editora Lisboa, 2007. Participação em diversos fóruns de debate relativos à criminalidade informática em Portugal e no estrangeiro, onde se destaca a Eurojust e a Europol. Doutor Armando, é uma satisfação novamente, a palavra está com o senhor. Boa tarde a todos. Aqui quase final do dia, são 8 horas, aí 4. Antes de mais, agradecer ao Sr. Professor Leandro Ramalho pelo seu amável convite e estar aqui com vocês, numa altura em que estamos todos assolados de pandemia, mas que nos une mais, se calhar, do que o que nos divide, e temos estas tecnologias que nos permitem estar, se calhar, mais pessoas até a assistirem do que efetivamente se estivéssemos presencial na UPITã. Cumprimentar também os senhores professores Adriano de Sousa e Mateus Campelo, a quem endereço os meus cumprimentos, e cumprimentar todos os assistentes que estão a assistir a esta palestra. Eu vou partilhar, julgo que tenho permissões para isso, tenho sim senhor. Vou partilhar aqui uma pequena apresentação e depois encontro-me livre para que o Sr. Professor Leandro ou os senhores professores do painel, através também do chat, as perguntas que forem chegando, para responder a algumas questões relativamente a dúvidas que possam surgir ou algumas interrogações da minha apresentação. O meu tema, como está explícito e julgo que todos conseguem ver, é a obtenção e valoração da prova no combate ao cibercrime, novos desafios legais face aos avanços das tecnologias informáticas, e é esse o tema que eu vou falar, tendo aqui uma agenda por 5 pontos, 6 pontos, considerando aqui o futuro, sobre o que é isto da prova digital, que características é que a prova digital apresenta,
não tem as mesmas características que nós sabemos do que uma prova que encontramos num crime de cenário, num homicídio, uma faca. Aliás, no Brasil tem uma expressão muito gira, que é quando fazem um exame a um dispositivo informático, quando dizem um exame pós-mortem, portanto, depois de já o terem apreendido, o que é muito giro. A aquisição da prova digital requer alguns conhecimentos e requer algumas cautelas para não contaminar aqui a prova digital. A valoração que o tribunal dá relativamente a esta prova digital, se ela terá o mesmo valor que as outras provas, será inferior, será superior, iremos ver isso também. E como o tema é sobre a tecnologia, o futuro, como é que será, como é que o direito entra relativamente aqui à tecnologia futura e presente, já neste momento, com o crescente anonimato, com o crescente criptografia, com diversas formas de praticar crimes, de maneira a que não sejam descobertos os autores, não é? E se o direito precisa ou não de novas leis para adaptar aqui à realidade criminal, não é? Precisamos de ter novas ferramentas, novos instrumentos jurídicos para o combate à criminalidade, à cibercriminalidade. Eu vou fazer aqui agora uma interrupção. Se por acaso estiver a falar muito rápido, como eu sou português, é normal. Se vocês não estiverem a acompanhar, Sr. Professor Leandro, agradeço que me interrompa para eu falar mais devagar, sim? Professor, por enquanto. Tranquilo. Muito obrigado, muito obrigado. E relativamente ao futuro, como é que será isto? Que o futuro, no âmbito do cybercrime, inteligência artificial, será que entrará aqui? Como é que será o 5G, por exemplo? Vamos ver isto ao longo de alguns minutos e depois estarei ao vosso dispor para questões. Para já, deixo-vos aqui com uma provocação. Sempre gostei muito deste desenho que foi feito pelo Peter Snyder, em que ele referia que on the internet nobody knows you are a dog, ou seja, na internet ninguém sabe que és um cão. Isto para dar-vos uma ideia que quem está por trás de um computador, nós muitas vezes não sabemos quem é. E nos crimes de pedofilia, quando alguém diz que eu tenho 14 anos, tenho a tua idade e podes mandar uma fotografia que não há mal ao mundo, claro que ninguém sabe se efetivamente do outro lado está um miúdo de 14 anos ou está um adulto perverso de 20, 30 ou 40 anos ou mais a querer recolher essas fotografias. E esta imagem realmente traduz aquilo que se passa muitas vezes na internet, não é? Tirando esta situação em que nós estamos, digamos, um pouquinho mais cara a cara, porque estamos com a câmara ligada e que vocês me conseguem ver e eu consigo ver aqui os senhores professores do painel, automaticamente, se for num chat normal, numa conversação, ou num WhatsApp, ou no Facebook, muitas vezes eu posso mascarar a minha identidade. Mas o que é isto da prova digital? Poderemos começar aqui por uma definição de um português de Coimbra, que nos refere, o Rodrigues, que nos refere que a prova digital é qualquer tipo de informação com valor probatório, que esteja armazenada num repositório eletrónico ou digital, de armazenamento, ou transmitida em sistemas e redes informáticas ou redes de comunicação eletrónica, privadas ou publicamente acessíveis, sob a forma binária ou digital. Isto é uma das definições. Eu tenho uma definição um bocadinho mais abrangente, que vai mais além de ser só qualquer tipo de informação que esteja armazenada ou não, e a minha definição é uma informação que é passível de ser extraída, e aí é que é a prova digital. Se eu extrair algo de um dispositivo eletrónico, seja local, algo que eu tenha, um smartphone, um computador, um portátil,
ou seja de forma virtual, algo esteja a correr num portátil, ou remotamente consiga aceder e consiga extrair essa informação, eu tenho prova digital. Ou estão numa rede de comunicações, não é? E para que, efetivamente, tenhamos prova digital, ela terá que ser admissível, ela terá que ser autêntica, terá que ser precisa, terá que ser concreta. Eu terei que saber, ou terei que, efetivamente, fazer crer a quem futuramente pegue nesta prova, que aquela prova que eu estou a apresentar foi aquela que eu recolhi. Porque, diferentemente, também pode haver, não é? Eu posso ter uma faca do homicídio e depois trocá-la. Mas aí toda a gente consegue perceber que efetivamente a faca foi trocada, que não era aquela que estava naquele local do crime, ou porque houve fotografias do local do crime e se repara que efetivamente a faca do homicídio não é a mesma. E aí é muito fácil de tirar esta ilação, esta conclusão de que não é a mesma. Na prova digital é um bocadinho mais difícil. Eu posso alterar a data de um ficheiro, sem ninguém se aperceber. Ir aos metadados e alterar ou apagar os metadados. Então ela tem que ser mesmo precisa e concreta. Daí que a prova digital tem aqui algumas características, nomeadamente a questão dela ser frágil. Eu, se tiver um disco rígido, se tiver... Lembro-me, nos meus primórdios de investigação no cibercrime, que nos era logo ensinado, quando nós andávamos com aquelas disquetes, e vocês recordam-se do uso das disquetes, pelo menos o pessoal mais maduro, que não podíamos andar com elas no metro. Sob pena de quê? No metropolitano, sob pena de elas poderem se desmagnetizar, sob pena de perdermos, ou então teríamos que andar com sacos herméticos de maneira a que não houvesse desmagnetização. Portanto, a prova digital, uma das características é que ela é frágil. Eu, se trouxer um disco, um HDD, um disco rígido de um computador, se deixar aqui ao chão, posso ter ali a minha prova toda perdida, não é? Porque o disco estragou e não há hipótese de o recuperar. É manipulável e volátil, cá está, eu posso alterá-la, eu posso apagá-la, fazê-la desaparecer, e isto é completamente diferente de uma arma de um homicídio, por exemplo. É latente, é dissimulável, posso ter a prova digital em... o mais giro que encontrei foi um pendente de senhora de pescoço, onde na união fazia um coração, era uma pen drive, o coração era uma própria pen drive, onde havia elementos do crime que estavam ao pescoço da senhora, não é? É dependente do tempo, porquê? Porque os providers, os prestadores de serviços que disponibilizam a internet não guardam eternamente a prova digital, não guardam eternamente o IP de quem é que acedeu, a quem é que acessou a um IP. O que é que fazem? Guardam durante um determinado tempo. E durante esse determinado tempo têm informação. E depois depende de país para país, também lá iremos mais à frente. Mas a prova digital depende do tempo, porque se a lei disser que no prazo de um ano os provedores de internet têm que apagar essa informação, só podem fazer a salvaguarda durante um ano, então, passado um ano, eles são obrigados, sob pena de estarem a cometer uma contraordenação ou a não respeitar a lei, terão que apagar essas provas. Se eu pedir, enquanto órgão de polícia criminal, enquanto policial, a informação de um IP, por exemplo, que já aconteceu há 1 ano e meio, o provedor da internet vai-me dizer não tenho, porque já tive que apagar, porque sou obrigado a pagar, só posso guardar durante 1 ano. Portanto, eu já não tenho prova, já não consigo fazer prova, porque o tempo passou, não é? E para isso, ela tem que ter estas características, tem que manter aqui a integridade de prova digital, ou seja, a prova que eu recolho hoje é a mesma que eu tenho amanhã. Como é que vamos fazer isso? Já iremos analisar.
ela tem que estar disponível para ser reproduzida, se preciso for, em audiência de julgamento. Tivemos aqui uma situação que toda a gente conhece, ou pelo menos a maior parte das pessoas já ouviu falar, no Emul. O Emul é uma plataforma peer-to-peer em que as pessoas podem descarregar ficheiros, mas ao mesmo tempo que estão a descarregar, já estão a partilhar com outros. Podem estar, por exemplo, a descarregar ficheiros de pedofilia. E ainda sem verem esse ficheiro, já o estão a partilhar com outras pessoas. Já estão a cometer um crime. Estão a cometer um crime de terem na posse deles, pelo menos aqui em Portugal, imagens de menores, imagens sexuais de menores, e estão a cometer um outro crime, que é a partilha com outras pessoas. Já aconteceu uma vez em julgamento o próprio juiz pedir para se reproduzir este Emul em julgamento, sendo que foi informado o Sr. Dr. Juiz de que, efetivamente, se nós estivéssemos a fazer esta realmente na sala de tribunal, que iríamos estar a cometer um crime, porque nós não conseguimos ver as imagens, podíamos estar a receber imagens, efetivamente, de pedofilia e a partilhar com outros. Então, conseguiu chegar para que o tribunal entendesse, porque há aqui o princípio da imediação, em que há o contacto direto com as provas e julgamento, fez-se uma máquina virtual onde não estávamos a partilhar efetivamente com ninguém, mas deu para simular aquilo que acontecia no Emul e deu para o tribunal compreender o que é que efetivamente acontecia quando alguém estava a descarregar um programa ou um ficheiro a partir do Emul. Portanto, há que haver aqui a disponibilidade da prova digital. E depois a não repudiação, ela não pode ser repudiada. A prova digital que eu apreendo hoje, que me vai servir de prova para apontar que foi aquele indivíduo que praticou ou não praticou aqueles factos, ela terá que ser, não pode ser repudiada, não pode ser alterada no futuro. Não é? Tem que ser autêntica, de maneira que eu reconheça que haja ali uma autenticidade e que ela é fidedigna e, como tal, tem estas características. A integridade, a disponibilidade, o não repúdio e a autenticação são características imutáveis e que levam a que, efetivamente, possamos considerar que estamos na presença mesmo de uma prova digital. Falei-vos da retenção de dados dos provedores. Em Portugal, nós temos a Lei 32 de 2008, de 17 de julho, que transpõe aqui uma diretiva do Parlamento Europeu, que nos diz que, efetivamente, o período de que os provedores devem salvaguardar os dados é de 1 ano. Para a criminalidade grave, ou especialmente grave, tem esta condicionante, tem um catálogo de crimes, de terrorismo, de associação criminosa, em que, efetivamente, durante aquele ano, desde que o facto ocorreu, desde que a ligação se estabeleceu, é obrigado a guardar durante 1 ano. Passado 1 ano, eles apagam esses dados. Para a criminalidade que não é considerada grave, nós temos uma lei, que é a Lei 41 de 2004, que é a Lei de Proteção de Dados Pessoais e a privacidade nas telecomunicações, que aí o período é mais curto, passa para 6 meses, ou seja, o período em que os operadores podem exigir ao cliente o pagamento da fatura. E como tal, temos um período mais pequeno. Alguém que acedeu, fez um acesso ilegítimo ao Facebook, vai se queixar porque perdeu o controle da sua conta do Facebook. E que essa conta do Facebook até era muito importante porque era uma página do seu supermercado. E hoje que estamos em pandemia, ele até vendia muito através do Facebook, através daquela página, mas de um momento para o outro alguém conseguiu acessar, como se diz no Brasil,
e mudar a password, mudar a palavra passe e ficou sem acesso a essa página. Então aí só temos 6 meses, porque o acesso ilegítimo não é considerado criminalidade grave ou especialmente grave, não é? No Brasil, temos a Lei 12.965 de 2014, que é o Marco Civil, todos conhecem, não é? Quem é que nunca ouviu falar no Marco Civil, não é? Que regula aqui o uso da internet no Brasil por meio da previsão de princípios, de garantias, de direitos e de deveres para quem usa a rede, bem como da determinação das diretrizes para a atuação do Estado, não é? Não se aplica, ou pelo menos anterior a esta lei, havia a lei 12.850/2013, relativamente à criminalidade informática, não é? Que entrou em vigor antes aqui da lei do Marco Civil, mas esta lei que eu referia, 12.850/2013, diz respeito à criminalidade organizada, em que as empresas telefónicas têm que manter os dados sobre a origem e o destino das chamadas, não é? Por um período de 5 anos, e que devem disponibilizá-las aos policiais ou ao Ministério Público, e tem o acesso está sujeito aqui a uma autorização judicial, não é? Esta lei não se aplica aqui nesta situação, porque refere-se à internet, que é o Marco Civil, obviamente, a outra refere-se especificamente às chamadas telefónicas, e o Marco Civil será a lei mais recente. Espero não estar em erro e corrijam-me se efetivamente estiver aqui a meter a foice em seara alheia, que é a vossa legislação, mas pelo que estive a estudar durante este mês e meio, que me preparei para hoje, não encontrei nenhuma lei mais moderna relativamente aqui à retenção de dados que não fosse o Marco Civil. Período de 12 meses também para a retenção de conexão, e a lei brasileira até vai mais longe, diz que estipula aqui um período de 6 meses para a retenção do registro de acesso a aplicações de internet. Enquanto em Portugal nós não temos esta peculiaridade das aplicações de internet, do período da retenção de dados para aplicações, no Brasil o próprio Marco Civil, esta lei de 12.965/2014, já prevê este período de 6 meses de retenção de dados, não é? Que boas práticas forenses é que devem existir aqui na aquisição da prova digital? Desde logo, a sua apreensão. Podem estar a definir, podem estar a pensar, é inspetor da Polícia Judiciária, é inspetor-chefe, está ligado a buscas, a apreensões, mas um advogado que não seja, ou alguém que não seja da polícia, interessa também esta matéria das boas práticas, para saber se efetivamente a apreensão foi feita dentro das práticas que são universalmente consideradas como práticas válidas no âmbito da aquisição da prova digital, para que não haja ou contaminação da prova, ou perda ou alteração da prova digital face às características que já enunciei anteriormente, não é? E aqui a apreensão, seja de dispositivos informáticos, os computadores, seja de secretária, seja os portáteis, os tablets, os smartphones, outros dispositivos que tenham disco rígido, uma PlayStation ou outro equipamento que até próprios videogravadores que têm disco rígido e que gravam elementos lá, não é? A apreensão aí, quando nós levamos o próprio equipamento no seu todo, não é? Temos que ter alguma preocupação com o transporte, não o caso, como eu vos falei, de não andar, por exemplo, com
equipamentos informáticos sem serem sacos devidamente acondicionados, junto de fontes que possam desmagnetizar o material, não é? Depois, a apreensão de correio eletrónico. Tanto em Portugal como no Brasil, há aqui a confidencialidade do correio eletrónico. Quando se apreende correio eletrónico, há regras específicas de como proceder a essa apreensão. Deve-se encapsular, ou seja, deve-se colocar o correio eletrónico dentro de um contentor, de maneira a que esteja protegido por uma palavra-passe, de maneira que sejam os magistrados judiciais os primeiros a tomar conhecimento do correio eletrónico. Não vou aqui discutir, porque, aliás, essa até é uma das questões que eu abordo no meu livro. Não vou aqui discutir a questão de saber se o e-mail está aberto ou está fechado, se é correspondência, se não é. Devemos preservar aqui, enquanto prova digital, se efetivamente a confidencialidade destas comunicações, não é? Depois, os próprios dados informáticos, a apreensão de dados informáticos. Se eu vou apreender no âmbito de um processo de pedofilia, imagens, apenas imagens, porque se for, já nos aconteceu, um indivíduo, um senhor, que trabalhava num órgão de soberania aqui em Portugal, posso dizê-lo, que já foi há algum tempo, na Assembleia da República, que acedia no seu local de trabalho a imagens de teor pedófilo. Claro que eu não ia aprender todos os computadores da Assembleia da República porque senão deixava de trabalhar, não é? Ou quem diz a Assembleia da República diz de uma empresa. E muitas vezes temos que fazer uma triagem a nível dos computadores e depois dessa triagem feita, se num computador apreendemos elementos, ou aprendemos o computador em si, o dispositivo informático, ou então aprendemos as próprias imagens. E quando aprendemos essas imagens, então devemos ter aqui a custódia da prova, saber que efetivamente essas imagens que nós estamos a aprender ou devem ser assinadas de forma digital, onde fica o timestamp da data em que eu assinei aquela imagem, a dizer assim, ok, a imagem foi apreendida no dia 4 de maio de 2021 pelas 16h28, GMT Brasil, ou pelas 20h28, GMT 00, que é o fuso horário de Portugal, de Londres, e aí, se houver uma alteração nessa imagem, a assinatura digital cai. Quem diz uma imagem diz um ficheiro, qualquer ficheiro, não é? Ou então devo calcular o hash-value do próprio ficheiro. Por regra, o MD5 ou o SHA-2, em que me dá uma string de números e de letras que me calcula qual que é o tamanho daquele ficheiro. Se eu colocar um espaço no ficheiro, se eu colocar um ponto final ou um enter naquele ficheiro, automaticamente o MD5 ou o SHA-2 fica alterado e então eu sei que houve alteração. Se eu tenho um ficheiro hoje, está apreendido, calculei o hash value. Se daqui a um mês ou dois voltar a calcular o hash value e se o hash value não coincidir com aquilo que foi calculado há um mês atrás, então eu tenho a certeza absoluta que houve aqui alteração do ficheiro. Que a disponibilidade do mesmo pode existir, mas ele já há aqui um repúdio, ele já não é reconhecido como sendo o original, não é? Além disso, quando fazemos o exame depois, já em sede policial, em sede de fazer um exame mais completo ao dispositivo informático que efetivamente foi apreendido, teríamos que ter aqui também algumas cautelas. Para já, nunca trabalhar diretamente no dispositivo que foi apreendido, deve fazer uma cópia binária para um outro dispositivo que esteja previamente esterilizado, que esteja imaculado, para não haver contaminação, não é? E devemos usar programas que sejam certificados
programas forenses para a realização do exame, seja o NCASE, o FTK, seja o Autopsy, sejam outros reconhecidos a nível internacional para aqui a realização do exame. Qual é que é a garantia? É de que, efetivamente, há muitos procedimentos que os próprios programas, porque cada vez estão mais avançados, eu lembro-me de trabalhar no NCASE 3.0 e hoje o NCASE já vai no 7 ou no 8, portanto está bastante avançado, há procedimentos que nós na altura teríamos que fazer manualmente, mas que hoje em dia os próprios informáticos desenvolveram ferramentas dentro do programa para aliviar aqui a questão dos passos que nós tínhamos que fazer, como calcular, por exemplo, o disco todo, o baixo volume do disco, como determinar a estrutura da árvore do próprio disco, etc. Além disso, na elaboração do relatório, caso não seja o próprio investigador que esteja a fazer o exame, o perito deve responder aqui aos quesitos, a não ser que encontre algo que efetivamente seja especial e que queira chamar a atenção, mas deve-se centrar, não descurando que eventualmente possam aparecer mais elementos, mas relativamente às perguntas que lhe são feitas, aos quesitos, deve tentar responder a todas elas de maneira a completar mesmo um exame de forma fidedigna, não é? Como é que em sede de tribunal aqui a prova digital é valorada? Terá mesmo valor num corpus delicti que nós encontramos numa cena do crime? Terá o mesmo valor que um documento que é apreendido no âmbito de uma busca ou de algo que é trazido aos autos pelas partes, sendo que a prova digital é algo que é imaterial, que não se pode palpar? Como é que os tribunais determinam? E aqui centremos só aqui um bocadinho a nível do direito português, em que nós temos no nosso direito português o artigo 125 do Código do Processo Penal, que nos diz que são admissíveis as provas que não forem proibidas por lei. Aqui um bocadinho ao contrário do que existe no direito brasileiro, e temos aqui, depois no artigo 26, é que o legislador nos diz quais são os métodos proibidos de prova. Porque antes não, antes diz-nos todas as provas são permitidas, exceto aquelas que forem proibidas, e depois enuncia-nos as que são proibidas. E quais é que são proibidas? A tortura, a coação, prometer algo, dizer agora confessas que eu vou-te ilibar da acusação. Portanto, isso são falsas promessas, são métodos proibidos de prova, não é? Além de mais, temos um princípio, que é o princípio da livre apreciação da prova, em que o próprio julgador, o juiz ou os juízes do tribunal, apreciam ali a prova consoante as regras da experiência e a sua livre convicção, não é? E é assim que a prova será efetivamente apreciada, no sentido de ser valorada ou de ser menos ou mais valorada, consoante a livre apreciação aqui dos seus magistrados e as regras da própria experiência dos mesmos, não é? Que meios de prova é que nós temos? Meios de obtenção da prova. Temos estes 6, a testemunhal, a acariação, o reconhecimento, a reconstituição do facto, a prova pericial e a prova documental. A prova digital insere-se aqui no âmbito da prova pericial. Porquê? Porque, enquanto que a prova testemunhal, eu tenho a testemunha a falar, não é? Alguém que viu diretamente, enquanto a prova por acariação, eu tenho 2 pessoas que estão a contradizer nos seus depoimentos, eu vou colocá-las frente a frente para que elas possam
referir o que é que estão a dizer, se chegam a algum consenso ou se mantêm as suas declarações, não é? Criá-las. No reconhecimento, eu faço um reconhecimento do local. Na reconstituição do facto, eu vou reconstituir a situação que eventualmente ocorreu no crime, não é? Como é que ocorreu o crime. A prova documental é aquele documento que nós temos, não é? A prova pericial é quando nos exige aqui uns conhecimentos científicos, os conhecimentos técnicos, acima do normal. Alguém que não domina, não é? Se o juiz tem o princípio da livre apreciação da prova segundo a sua experiência e a sua convicção, como é que o juiz, por exemplo, poderá determinar que a pessoa, o A, que faleceu com aneurisma cerebral ou faleceu da morte que lhe foi infligida com as facadas que recebeu, não é? Portanto, terá que haver aqui uma perícia médico-legal. Na informática também, devido ao conhecimento ser tão específico, ser um conhecimento tão técnico, então a prova digital entra aqui no rol da prova pericial. Portanto, há aqui um juízo técnico, científico ou artístico que é inerente a esta prova pericial e então é um bocadinho, é subtraído à apreciação do juiz. O juiz aqui pode efetivamente dizer, olha, não concordo com esta prova pericial. E se não concorda, terá que, ou ele tem conhecimentos, pode acontecer, ter conhecimentos de medicina, por exemplo, e não concordar com a perícia médico-legal, porque pode ser médico e também ser magistrado, ou ser até informático antes e não concordar, ou então não tendo esses conhecimentos, vai, obviamente, requerer uma nova perícia a um outro órgão, a outra pessoa que seja idónea e de maneira que possa fundamentar a divergência, não é? Para ter uma sustentação da divergência que não concordou relativamente à sua prova, à prova pericial que lhe foi apresentada. Contudo, aqui a prova digital só pode ser válida e, consequentemente, valorada se houver aqui estes 5 elementos que serão existir a integridade dos dados, o registro da cadeia da prova, o suporte técnico, onde é que ela foi guardada, se foi numa pen, se foi num disco DVD que ficou encerrado e que nunca mais ninguém conseguiu gravar, etc. Não é? Se houver aqui informação dos intervenientes, seja dos policiais, seja dos peritos informáticos, relativamente à recolha, ao transporte, à integridade da prova digital, e se estiver conforme as normas legais em vigor para aquele momento no que concerne à recolha da prova. Eu sei que se visualizar correio eletrónico, sendo que a lei me determina em Portugal que o juiz é o primeiro a tomar conhecimento, que a lei me diz que o correio eletrónico só existe para crimes cuja moldura penal máxima abstratamente aplicável seja superior a 3 anos de prisão, então eu não posso, num processo de injúrias, num processo de difamação, que vai até a pena máxima de 1 ano de prisão ou de 6 meses, não posso apreender correio eletrónico. Portanto, não estou conforme as normas legais em vigor e essa prova digital é completamente nula, não é? Caminhando para o futuro e para o tema que nos trouxe hoje aqui, a tecnologia versus o anonimato. Cada vez mais temos uma transferência da rua para as redes informáticas. Porquê? Porque é muito mais confortável um bandido, passa a expressão, um arguido, alguém que pratica crimes, estar no sofá, não arrisca tanto, tem ferramentas que lhe permitem o anonimato e não anda a vender ou a praticar crimes em plena rua com a possibilidade
de vir a ser identificado, não é? E as tecnologias hoje cada vez mais permitem o anonimato, inclusive para a droga, para a venda de droga, não é? E trago-vos aqui, ora, 3 casos. O primeiro é o Silk Road, possivelmente já viram falar deles, mas para verem até que ponto, como é que se combate aqui o anonimato, seja na Dark Web, nós temos sempre, quando falamos na Dark Web, temos sempre aquela imagem do iceberg, não é? E então temos a linha da água e a parte de cima do iceberg, aquela que é visível, como sendo a Googolândia, aquela em que nós pesquisamos no Dr. Google, não é? E temos uma dor no peito e vamos ver dor no peito, sintomas, o remédio, e o Dr. Google diz-nos logo, nem precisamos ir ao médico, vamos ao Dr. Google e o Dr. Google explica-nos logo o que é que nós estamos a sentir, não é? Ou então, outros elementos que conseguimos pesquisar na área submersa, na área disponível livremente. Mas abaixo, nesta imagem do iceberg, temos a Dark Web, a Darknet, em que é um mundo onde navegam os maiores tubarões, onde efetivamente nas profundezas é onde se praticam mais crimes. E é o que acontecia aqui neste site. Já não está ativo, felizmente. Era um site, o Silk Road, que cá em Portugal existe, não sei se no Brasil existe, se não, mas existe, por exemplo, o OLX ou outras plataformas de venda direta. Portanto, estes Silk Road, as pessoas podiam vender, eram catalogadas pelos próprios compradores relativamente à fiabilidade do produto, se o produto era bom, se não era, né? E isso dava-lhes depois pontos para vender, e tinha desde tudo, desde drogas, produtos farmacêuticos, documentos, passaportes, documentos, cartões de crédito, tinha uma parafernália de opções de venda. Como é que este site surgiu? Ele surge em 2011, em janeiro de 2011, até outubro de 2013, era um mercado aqui na Deep Web, tinha mais de 100 mil utilizadores registados, portanto podem ter a ideia, nós neste momento estamos com 725 participantes, 100 milhões, portanto podem ver, ou 100 mil, podem ver a quantidade de pessoas que circulava naquele site, movimentava mais de 9,5 milhões de bitcoins, e estamos a falar em 2013, ao preço que a Bitcoin estava naquela altura. E porquê Bitcoin? Porque é uma moeda também que é descentralizada, é uma moeda que é anónima, que não há uma instituição, não temos o Banco do Brasil ou o Banco de Portugal a controlar, ninguém sabe de quem é que é aquela carteira de Bitcoins, sabemos que ela efetivamente recebeu aquele dinheiro ou saiu dali aquele dinheiro, mas não sabemos para onde é que ele foi, nem de onde é que ele veio, não é? E isso é um dos fatores do anonimato. As criptomoedas, não só as bitcoins, mas temos o Ethereum, também está a subir bastante. Aqui na Europa já vai em cerca de 2.500 euros um Ethereum. E este site foi construído e administrado aqui pelo Ross Ulbricht, que tinha o cognome de DRP, ou Dread Pirate Roberts, em que ele, com recurso aqui à Dark Web e à encriptação PGP e ao pagamento em bitcoins, conseguia fazer aqui um mercado de venda de diversos produtos, em que efetivamente, de forma anónima, e foram ainda 2 anos e uns meses, quase 3, em que ele conseguiu estar de forma incólume a gerir este site, bem sabendo, obviamente, que todas estas ações eram ilícitas, eram ilegais, constituíam crimes. Houve uma task force aqui constituída pelos agentes do FBI, do Departamento de Investigação da Droga, entre outros,
em que usaram aqui a figura do agente encoberto digital para conseguir chegar ao Ross Ulbricht. Ele foi detido, ele gabava-se que houve um agente do FBI. Aliás, depois há inclusive agora um processo que julgo que ainda não esteja terminado, em que um dos agentes do FBI consegue ficar com algumas bitcoins que eram do Ross Ulbricht, consegue furtá-las, digamos assim, e existe um processo contra este agente do FBI, mas eles foram ganhando a confiança do administrador. Ganhando a confiança do administrador, foram considerados como a monitorizar o próprio site, e ele gabava-se, o Ross Ulbricht, de que, caso algum dia fosse detido, bastava ele carregar numa das teclas do seu laptop, do portátil, que toda a informação seria apagada. E como é que, depois de ele ter sido identificado, como é que os agentes do FBI o conseguiram deter? Uma forma, foi numa biblioteca, ele estava numa biblioteca com o seu computador, porque queriam que efetivamente ele estivesse com o computador ligado, porque ele tinha passwords, tinha sistemas que encriptavam os conteúdos e depois poderia não ser possível ter acesso a essa informação. Há dois agentes que, numa biblioteca onde estava este indivíduo, que simulam uma zaragata. O Ross Ulbricht olha para o lado a ver o que é que se passa, e num ápice surgem outros agentes do FBI e apreendem-lhe o computador e detêm o indivíduo na biblioteca de uma universidade, não é? Mas eles, para chegarem lá, foi relativamente à figura do agente encoberto. Eles tiveram que fizeram-se passar por compradores deste mercado para poderem ganhar a confiança do seu administrador, para serem moderadores do fórum, da página, e a partir daí, efetivamente, conseguirem chegar ao seu autor, não é? Um segundo caso que vos trago aqui mais na Europa, portanto, isto aconteceu nos Estados Unidos, aqui o Silk Road. A nível da Europa, o caso Sweetie. O que é o caso Sweetie? Foi uma boneca filipina, uma imagem de uma miúda filipina de 10 anos de idade, em que toda ela não existia, toda ela em formato digital, que estava em salas de conversação e num período de algum tempo, 10 semanas, em 2013, ela conversava, sem haver aqui a provocação, porque nas ações encobertas distingue-se muito se o agente provoca ou não para que o outro efetivamente pratique o crime. Não, ela aqui estava só numa sala de conversação pública e foram identificados mais de 1000 adultos, vejam, em 10 semanas, mais de 1000 adultos de 71 países que estavam dispostos a pagar para visualizar aqui atos sexuais com a referida menor através da webcam. Foram detidos, foram suspeitos de três portugueses, que depois foram identificados cá em Portugal e que foram constituídos arguidos, obviamente, sobre esta situação e que tinham efetivamente imagens de crianças a serem abusadas sexualmente. Ainda de forma anónima, outra operação que ocorreu aqui em Portugal, com um bocadinho com a ajuda também dos Estados Unidos, foi a operação Bayonet da Europol, que ocorreu em julho de 2017, portanto mais recente. Aqui, novamente, uma ação conjunta do FBI e do Departamento Especial dos Narcotráficos e com a Polícia Nacional Holandesa, em que foram desmantelados 2 sites na Dark Web, também muito semelhantes já ao Silk Road, que foi o site o Alphabuy, que tinha mais de 200 mil utilizadores, mais de 40 mil vendedores, mais de 250 mil drogas ilegais, mais de 100 mil documentos falsos.
armas de fogo ilegais e outros produtos. O autor, o Alexandre Casas, era um cidadão canadiano de 25 anos que residia habitualmente na Tailândia. Tailândia porque país onde não há salvaguarda de dados, onde não há esta preocupação ainda ou muita preocupação da retenção de dados, ele foi detido aí, era onde ele residia habitualmente, e que pôs termo à vida passado 2 dias após ter sido detido. No outro site, Nuance, foi curioso encontrar quase os mesmos utilizadores aqui do Alphabay, com os mesmos nicknames, quase com as mesmas passwords. Portanto, também vendia produtos aqui ilegais, similares aqui aos do Alphabay. Foram detidos na Alemanha 2 cidadãos de 30 e 31 anos de idade. A própria polícia holandesa conseguiu, através de agentes encobertos, infiltrar-se dentro do servidor deste site e fazer uma cópia para fazer investigação, fazer um espelho daquilo que estava a ocorrer no próprio site e transferir esses conteúdos que estavam alojados na Lituânia para a Holanda e, a partir daí, conseguiu controlar estes 2 indivíduos até às suas detenções e ao encerramento do próprio site, né? A nível da Europol, mais de 10 mil endereços estrangeiros de compradores foram identificados. As autoridades judiciais na Holanda mandaram suspender a entrega de mais de 500 encomendas, maioritariamente de produto estupefaciente, né? Levou a que estes 2 sites também fossem, já em 2017, encerrados, com recurso aqui, por haver este anonimato, por ser na Dark Web, o recurso aqui ao agente encoberto digital, digo eu, ou à ação encoberta digital, não é? Relativamente, porque já estou aqui há algum tempo e estou quase a acabar, haverá necessidade de novas leis nos nossos ordenamentos jurídicos face a estas realidades, face a haver um anonimato crescente, face à existência da encriptação de conteúdos. Nós hoje que todos utilizamos a nível de WhatsApp, o Telegram, o Signal, etc., que são encriptados ponto a ponto. Haverá necessidade de criar novas leis, haverá necessidade de ter novas leis, porque temos tecnologia que é disruptiva, nomeadamente o blockchain, por exemplo, em que todos certificam uma determinada operação, mas quase ninguém sabe, efetivamente, que tipo de operação é que ela foi validada. Estarão aqui os nossos ordenamentos jurídicos preparados para estas realidades? Portanto, é esta uma interrogação que eu deixo e que vos peço para pensarem nela também. Não vamos hoje dar aqui respostas, será humanamente impossível dar respostas a estas novas. Vou-vos tentar trazer aqui algumas linhas que eu defendo, e foi isso que eu defendi na minha tese de doutoramento, relativamente ao agente encoberto digital, e utilizo esta expressão que foi o primeiro, o pioneiro aqui a usar, pelo menos em Portugal, o banware, por contraposição com o malware. O malware é algum software maligno, o banware será um software benigno que ajude as investigações. Em Portugal, nós não temos efetivamente legislação, ou teremos uma legislação que nos remete para as ações encobertas, já lá iremos a seu tempo, mas não temos tão especificamente, como por exemplo a Itália, quando fala do captatório di Stato, ou na Alemanha do Bundestrojan, relativamente a situações que prevêem que possam usar este software benigno, este banware, para a investigação criminal, em que eu possa remotamente
infectar um dispositivo, um computador, ou infectar um telemóvel, um smartphone, ligar a câmara, ligar o próprio áudio, não é? Sem que o próprio usuário, o próprio utilizador se aperceba. Já estou aqui a ver. Estamos a violar direitos, liberdades e garantias. Eu sabendo que o meu telemóvel está, não, eu não sabendo, mas que alguém que remotamente me está a aceder, a ele que me sabe, que me consegue ligar a câmara, até que ponto é que a minha intimidade e a minha reserva da vida privada está assegurada conforme manda a minha própria Constituição, não é? Ou a vossa Constituição, que também refere isso. Em Portugal, efetivamente, temos na lei do cibercrime, a lei 109/2009, as ações encobertas, que nos remete, de uma forma muito genérica, para uma lei de 2001, a lei 101/2001, que é a lei das ações encobertas, em que efetivamente nos diz que sempre que é admissível o acesso às ações encobertas, nos termos previstos da lei 101/2001. Esta lei 101 de 2001 não prevê a utilização, por exemplo, do benware, da infecção de um dispositivo informático. Prevê a situação de dizer quem é que pode ser um agente encoberto, um policial ou um terceiro que esteja a atuar sob ordens da Polícia Judiciária. Especificamente, a lei determina que é a Polícia Judiciária que pode realizar as ações encobertas, não é? Até que ponto é que uma lei tão moderna como a lei do cibercrime, de 2009, nos remete para uma lei de 2001 que não afere esta questão da utilização de software específico ou de software espião, como alguns países também lhe chamam, nomeadamente no Brasil, para podermos realizar investigações. E no Brasil, como é que é? Há necessidade ou não de novas leis nesta situação, por exemplo, das ações encobertas? Para já, aqui a lei 9.296/96 não se aplica porque ela trata só da interseção de comunicação de dados, enquanto que eu aqui estou a infectar um computador, estou a infectar um telemóvel para ter acesso a comunicações que, se fossem interceptadas, vinham encriptadas, que eu não conseguia ver. Portanto, notem, se eu tivesse a usar a lei da interseção das comunicações, também, aliás, como refere aqui em Portugal, não é? Que poderá ser usado a lei das ações encobertas, e depois há um outro artigo que eu não transcrevi aqui, mas que remete também para as interseções das comunicações. Eu não, desculpem-me a expressão, eu ficaria a apanhar bonés, porque não conseguia ver nada, estava encriptado e eu não conseguia ver. Porquê? Porque é encriptado na fonte onde sai e vai até ao destino. E das duas uma, ou eu estou antes da fonte e consigo efetivamente ver o que é que se escreveu ou o que é que se enviou, ou a chamada que se fez através do WhatsApp, ou a chamada VoIP, ou então estou no destino, que é mais difícil, efetivamente, saber já na parte da desencriptação, não é? A própria, aqui o uso aqui dos procedimentos no Brasil, obviamente, continuando aqui no Brasil, sobre a apreensão de provas físicas, procedimentos aqui análogos à busca e apreensão, no que peculiarmente se refere à preservação da prova, à custódia, não é? Que poderá invalidar ou não aqui o material provatório. A Constituição Federal, no seu artigo 5º, parágrafo 2º, não exclui aqui a possibilidade da incorporação destes ou de outros direitos pelo conteúdo de que tenham aqui um status de serem direitos fundamentais, não é? Há aqui uma cláusula que a própria doutrina do Brasil determina de cláusula de abertura, em que a Constituição pode permitir que efetivamente se use aqui uma ação encoberta digital, mandando malware para o computador, sim ou não. Estaremos perante aqui provas atípicas
ou aqui a Magna Carta, em sentido formal, refere especificamente os direitos fundamentais, porque aqui pode haver aqui violação de direitos fundamentais. Nós temos nas escutas telefónicas, pelo menos aqui em Portugal, que de 15 em 15 dias elas têm que ser levadas ao juiz, para que o juiz, ao Ministério Público e depois ao juiz, para que seja o promotor, seja o próprio juiz, avalie da sua legalidade, não é? E numa ação encoberta, isso ocorrerá ou não? Nas ações encobertas em Portugal não ocorre. Eu posso fazer uma ação encoberta durante um ano, que só no fim, quando fizer o relatório final, é que terei que dar, passa a expressão, contas daquilo que foi feito, não é? E no Brasil, esta abertura será permitida ou não? Haverá aqui a integridade e a confiabilidade do sistema informático como um direito fundamental, que evidentemente incorpora aqui o conceito de material de direitos fundamentais? Haverá aqui, o Estado pode restringir aqui a efetivação nas investigações criminais mediante estes malwares, que eu denomino em Portugal de Benware, ou dever-se-á exigir-se uma norma constitucional que seja autorizadora do uso deste software espião para, ou uma norma reguladora, uma lei processual penal, que permita obter esta prova a nível do próprio direito brasileiro, não é? Eu concluo daquilo que estive a estudar e peço perdão se estiver errado, porque estou aqui a meter um pouquinho a face, a minha foice aqui na seara alheia e não domino todo o direito brasileiro, mas deu-me a entender, pelo que eu li e pelo estudo que fiz, que há necessidade, que neste momento o Brasil não tem norma habilitadora que permita que os policiais possam efetivamente usar o Benware ou um software espião, porque terá que haver aqui uma autorização ou constitucional ou então uma regulamentação processual para que este meio de obtenção de prova seja utilizada, porque sou pena, se for utilizado no Brasil, estaremos perante aqui uma prova ilícita e que expressamente a Constituição e o próprio Código de Processo Penal veda a sua utilização. Esta é a minha opinião, não vincula, obviamente, nenhuma norma, não vincula outros que defendam especificamente o contrário. Mesmo para terminar, que futuro nos espera? O que é que nós teremos, as tecnologias relativamente à legislação que nós precisamos? Internet of Things, Internet das Coisas, o que é que será isto? Vamos ter cada vez mais a dependência de carros que já se conduzem sozinhos, os Teslas, de telemóveis, de drones que fazem entregas. A Amazon já tem drones que fazem entregas de encomendas. Temos aspiradores em casa que já conseguem mapear a nossa área e, efetivamente, saber onde é que aspiraram, onde é que não aspiraram. Portanto, temos aqui tudo ligado à internet. Temos os frigoríficos inteligentes em que o estoque do iogurte líquido está terminando. Nós podemos, ele automaticamente pede, sabendo o nosso gosto, ou daqueles que estão maioritariamente no nosso frigorífico, pede automaticamente ao supermercado que faça a entrega de novos iogurtes líquidos, por exemplo, e podem dizer, mas houver um ataque a um frigorífico, que mal veio ao mundo de nos atacarem informaticamente o nosso frigorífico. Se formos a título individual, pode não vir nenhum mal de maior ao mundo. Mas se for um frigorífico de um hospital, tenha determinadas vacinas, se desregularem a própria temperatura, aliás, vemos agora que a vacina do Covid tem que ter determinadas condições, determinadas temperaturas para que se possa conservar. Se ela não estiver nos menos 70 graus, por exemplo, automaticamente ela pode se estragar e não pode ser utilizada, é inutilizada. Basta que haja um ataque. Nós tivemos, há coisa de um mês, o primeiro homicídio praticado por meio informático na Alemanha,
damos conta que um grupo de hackers tentaram encriptar o sistema operativo do hospital para pedir um resgate, portanto o ransomware, todos já ouviram falar, só que enganaram-se no IP e bloquearam uma máquina que estava a dar suporte básico de vida a um doente que estava em coma, e ele ficando sem oxigênio, sem a parte da maquinaria que ficou bloqueada, o senhor acabou de morrer. Houve aqui um homicídio, alguém matou outra pessoa, não é? De maneira informática. Portanto, é o primeiro caso que nós temos, pelo menos a nível mundial. O que é que nós temos mais? Aproxima-se o 5G, em que tudo irá estar conectado, a latência será cada vez menor, ou seja, teremos cada vez mais respostas rápidas, teremos a nível das comunicações um aceleramento exponencial em que tudo poderá estar ligado, os meios de transporte, os automóveis, tudo na cloud, o Wi-Fi, os eletrodomésticos, nomeadamente com a internet das coisas. Isto é o que nos espera ao futuro. E se um robô, por exemplo, se um robô cometer um crime, será ele responsabilizado? E se tivermos inteligência artificial de fazer as decisões nos tribunais? Ou, como nós temos já cá em Portugal, um escritório de advogados que tem a inteligência artificial que, relativamente aos prazos dos advogados, não precisa estar lá ninguém a ver qual é que é o prazo que tem para fazer um recurso ou para ir a um julgamento, porque a própria inteligência artificial recebe essas notificações e envia-as, remete-as para os advogados respectivos e alerta-os 1 e 2 dias antes de que o prazo se está a aproximar. Como é que iremos reagir no caso de um robô aprender e cometer crimes? Iremos desligar-lhe a ficha? Iremos sancioná-lo, sendo que o direito é a moral das coisas, a censura que nós fazemos, nomeadamente na parte do direito criminal, ao agente por ter atuado daquela maneira, quando podia e devia ter atuado de maneira diferente. E o blockchain, relativamente não só para as criptomoedas, mas para a construção de diversas, nas empresas, nos transportes, nos semáforos, numa panóplia de situações em que as operações são confirmadas por determinados usuários e automaticamente temos a fiabilidade daquela operação. Portanto, é isto que o futuro nos espera. Teremos leis que efetivamente conseguem acompanhar a rapidez da evolução da tecnologia? É uma boa questão e deixo para perguntas, debates. Agradeço uma vez mais ao Sr. Professor Dr. Leandro Ramalho o convite e encontro-me à vossa disposição para o que tiverem por conveniente. 10. Professor, eu estou encantado. Eu tenho certeza que não só eu, como os professores, né, que aqui acompanham, como o pessoal aqui, tanto pela profundidade como a didática com a qual o senhor abordou o tema. E com carinho e cuidado de pesquisar a legislação brasileira. Não sei se estive errado, se não. Espero que não. Não, mas o senhor fez uma interpretação maravilhosa. Inclusive, eu sou professor de Direito Constitucional e, na minha humilde opinião, seria provilista. Teve até eu não me lembro quem colocou aqui, mas fez um comentário que recentemente o STF decidiu que a polícia, prendendo alguém, ela não pode ter acesso ao WhatsApp do réu, do bandido, né? Não sei em que contexto que está a situação, se não tiver autorização judicial. Né? Então, esse tipo de prova acaba sendo prova ilícita mesmo. Professor, eu vou começar com 2 perguntas rápidas aqui, depois eu passo para os 2 professores e a gente pega as perguntas do chat. A primeira pergunta que eu queria falar, o senhor falou de inteligência artificial, é um tema que eu acho super interessante, e eu queria saber do senhor se já há algum indício, ou se já acontece a utilização da inteligência artificial entre as polícias judiciárias cibernéticas quando atuam em conjunto para derrubar
algum crime cibernético, seja na Dark, na Deep Web? Ou isso ainda é muito efêmero? Que pé que está isso? Quer fazer as perguntas todas e eu vou respondendo ou respondo logo imediatamente? Tá. A segunda pergunta eu recebi no WhatsApp de um professor nosso. Ele pergunta o seguinte: como assegurar a fidelidade de uma prova digital em ambiente criptografado? Seria necessária uma diminuição do standard probatório? São as duas perguntas. Uhum. Começando aqui pela primeira da inteligência artificial, nós temos, eu ainda há pouco tempo aqui em Portugal fui o coordenador de uma operação conjunta em 23 ou 25 estados europeus e norte-americanos, em que derrubámos servidores de direitos de autor. Portanto, eram servidores que estavam a partilhar filmes, nomeadamente filmes, mas também livros, etc. E não, nós não temos inteligência artificial. Aqui usamos os meios tradicionais. Usamos o WhatsApp, o mail, o telefone. Lembro-me de estar na própria busca, ter ocorrido uma situação engraçada, porque o arguido, mais o casal, nem estava em Portugal, estavam de férias nas Ilhas Espanholas, e ele remotamente, quando soube que estava a ser buscado, acedeu através de acesso remoto ao computador para tentar apagar, para tentar desligar o servidor virtual. Que não teve sucesso, porque nós já estávamos dentro da casa, conseguimos entrar dentro da casa antes deste acesso. Mas não temos, e lembro-me de ter tirado fotografias, e para a magistrada que nos representa em Portugal na Eurojust, foi uma operação também conciliada com a Eurojust, eu mandei pelo WhatsApp as fotografias para ela. Portanto, houve aqui, não há inteligência artificial. Porquê? Porque efetivamente a inteligência artificial, temos aqui um escritório em Portugal, como eu referi, de advogados que já tem um computador que faz e que aprendeu e que vai aprendendo, nomeadamente relativamente aos prazos. Isso levou aqui ao despedimento de 5 funcionários administrativos. Aquele computador substituiu 5 pessoas, não é? Automaticamente, isso permite com que haja um aceleramento, não precisa estar dependente. Sabemos que aquilo não vai falhar e que ele vai aprender. Ou às vezes até pode falhar. Mas entre polícias ainda não há, ainda não usamos muito ainda a técnica mesmo formação entre polícias através de ou presencialmente, ou agora numa hipótese que presencialmente não é possível, usamos as redes virtuais para nos comunicarmos. Relativamente à fidelização da prova digital em ambiente criptografado, ora, se nós temos um ambiente que está criptografado, nós nem conseguimos entrar dentro dele, né? Porque ele está protegido. E se nós não conseguimos entrar dentro dele, nós não conseguimos ver o que é que lá está. Sem entrar em pormenores, julgo que isso também saiu na imprensa brasileira. Estamos a ter neste momento um documento, um julgamento de um hacker que foi detido em Budapeste, que é o Rui Pinto, já ouviram falar, não é? Em que ele tinha os discos encriptados. Ou, se pensarmos aqui há uns anos, o homicida de São Bernardo, nos Estados Unidos, em que tinha um iPhone 5 que teve que ser enviado, que a própria Apple nem sequer colaborou com o FBI para o desbloqueio, estava encriptado e teve que ser enviado para Israel, onde a Cellebrite, que é uma das empresas que efetivamente mais dominam a nível da criptografia, conseguiu desbloquear este iPhone, não é? Portanto, a fiabilidade é que se o dispositivo está criptografado, nós não conseguimos entrar, automaticamente não conseguimos conspurcar ou alterar a prova que lá está. E então ela é fidedigna, continua fidedigna, porque nem nós sabemos o que é que lá está, não é? Como fraudar, realmente. Exatamente, não podemos defraudar, exatamente, é isso. Palavra brasileira.
Professor, eu vou passar a palavra agora para o professor Adriano Márcio fazer suas considerações, por gentileza, professor. Boa tarde, boa noite para o senhor aí em Portugal. Boa noite. Tudo Boa bem? tarde. Tudo bem, obrigado. Por aí também? Foi um prazer ouvi-lo. Bem-aja, obrigado. Professor Dr. Armando Dias Ramos, nós percebemos aqui no Brasil uma falta realmente de legislação. Há uma ausência de legislação nesses nossos meios. E agora, recentemente, nós presenciamos aqui o julgamento do Supremo Tribunal Federal, no qual reconheceu a parcialidade de um juiz na Operação Lava Jato. Uhum. A prova foi obtida por meio ilícito, mas foi para absolver a pessoa. Como que seria em Portugal? É possível a utilização da prova por meio ilícito para absolver a pessoa? Não. A prova por meio ilícito, nós em Portugal não temos... O nosso sistema é um bocadinho ao contrário do direito brasileiro. Nós temos a definição pela positiva, enquanto o direito brasileiro tem a definição das provas que são permitidas pela negativa. O direito português diz que são permitidas todas as provas, as que não forem proibidas. Automaticamente, se há um meio ilícito, olha, eu tive aqui uma situação, aqui há uns anos, ainda hoje fui almoçar com um amigo meu advogado, nos recordámos desta situação, em que nós, por exemplo, para aprender correspondência ou encomendas postais, temos que ter uma moldura penal superior a 3 anos. Eu estava com um crime de alguém que vendia, isto em 2006, 2007, ou se calhar antes, 2005, 2006, gravava aquelas músicas em CDs e vendia, distribuía. Tinha um apartado onde recebia a correspondência, esse apartado estava em nome da mãe. Eu não podia apreender, fomos aos Correios, cá em Portugal, e conseguimos, efetivamente, ver que naquele apartado havia correspondência, mas eu não podia apreendê-la. Porquê? Porque a moldura penal não me permitia. Se a aprendesse era uma forma ilegal. O que é que eu fiz? No interrogatório da arguida, eu perguntei à senhora se aquela encomenda que estava no apartado lhe era destinada ou não. E a senhora disse-me que sim. É. Eu disse, então abra-me, por favor, a encomenda. E a senhora é que abriu. Porque em Portugal, a partir do momento em que uma carta ou uma encomenda esteja aberta, deixa de ser correspondência e passa a ser documento. E então o documento eu já podia apreender. E foi assim que eu aprendi o que estava dentro da encomenda, como documento. Não podemos utilizar meios ilícitos, até porque nós temos um princípio que é, e os alunos de Direito, julgo que mesmo que estejam aqui a ouvir, irão compreender, ou os que já ouviram falar, ou podem investigar sobre isso, que é o princípio da teoria das maçãs podres, que nos diz o quê? Se tiver uma prova que é nula, uma maçã que seja podre, todas as outras que sejam dependentes da própria, da primeira, da maçã podre, ficam podres também, não valem, não são. Ou então a teoria dos frutos da árvore envenenada, tem estes 2 nomes. E automaticamente nós não podemos ter aqui a utilização de uma prova para condenar alguém que seja obtida por meio ilícito. Menos em Portugal não é permitido. Julgo que tenha respondido à sua questão. Obrigado, professor. Obrigado, professor. Com a palavra agora o professor Matheus Campelo. Doutor Armando, primeiro agradecer, né, a presença do senhor aqui, abrilhantando nosso encontro. Parabenizar o senhor, não só como professor, mas também nessa cruzada que o senhor se dedica a combater os crimes virtuais. Eu acho que é um expoente diferente do nosso poder de punir, um poder de punir mais especializado, que busca acompanhar esse avanço que a tecnologia ela propicia para esse tipo de crime virtual. Então, assim, eu vi aqui no chat que tem muitas questões, eu só vou fazer aqui algumas considerações para o senhor, que o senhor sempre falou aqui no final da palestra, né, a necessidade de novas leis. Né? A ideia de que o poder judiciário, o legislativo,
ele tem esse compromisso com a sociedade de acompanhar a rapidez com que a tecnologia ela avança e cria novos ambientes, que são ambientes propícios para a prática de crimes. Então, vou trazer aqui para o senhor que eu tenho essa percepção que o Brasil ele vem se mobilizando nesse sentido. Em abril, o nosso Congresso Nacional ele derrubou um veto do presidente da República que aumentava os crimes de calúnia, injúria e difamação pela internet, e hoje o Brasil adota uma legislação que triplica a pena para esse tipo de crime cometido no ambiente virtual. Então, assim, é mais uma atualização da legislação, e eu acho que isso se leva muito em conta em razão da visibilidade que esse tipo de crime ele causa para a vítima. E uma outra informação que eu trago aqui para o senhor também é que o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente ele teve uma alteração em 2017 que passou também a prever a figura do agente de polícia infiltrado, o agente de polícia na internet com o fim de investigar crimes contra crianças e adolescentes. Então, a gente tem mais ou menos aquela ideia do que o senhor colocou, daquela vítima que é colocada virtualmente num ambiente de exposição para que organizações criminosas sejam apuradas. E só para encerrar, para o senhor ter uma ideia do que acontece aqui no Brasil, antes da palestra, eu já tinha lido aqui as informações sobre o doutor. Foi aqui, em 16 de março desse ano, um hacker ele foi preso aqui no Brasil, doutor, acusado de expor os dados de 223 milhões de brasileiros. Então, isso mostra, como que a sociedade, a gente tem agora a Lei Geral de Proteção de Dados, como que a sociedade precisa de profissionais capacitados para tentar minorar, para tentar punir esse tipo de crime. Então, eu acho que a palestra do doutor ela é extremamente pontual, atual, relevante, e que leva a uma reflexão por parte do poder público para que ele possa ter mecanismos para que ele acompanhe, o poder público acompanhe essa prática criminosa, que eu acho que dentro da pandemia encontra ainda mais um ambiente ainda mais propício. As pessoas estão cada vez mais comprando, prestando serviço, se relacionando pelo ambiente virtual, e esse cenário de crimes realizados no ambiente virtual é uma tendência a aumentar. Então, obrigado pela contribuição, tema extremamente importante e relevante para toda a sociedade. Muito obrigado, doutor. Eu aqui agradeço. Eu só dar nota que, efetivamente, o Brasil, pelo menos o ano passado, no final do ano passado, fez, pelo menos no Congresso, salvo erro, ou manifestou interesse em aderir à Convenção do Cibercrime, à Convenção de Budapeste. Julgo que ainda não aderiu completamente, o Presidente da República ainda não formalizou pelo menos no site do Planalto onde eu andei, não encontrei nada, e acho que aí está a legislação atualizada, mas a Convenção de Budapeste é importante porque efetivamente nos leva a uma uniformização de crimes, de cooperação judiciária. Nós temos aqui em Portugal e de todos os países que aderiram a esta convenção o contacto 24/7, que me permite pedir elementos e tem um curto prazo de resposta de outros países. E nós hoje sabemos que o cibercrime é transnacional, não é? Que nós ainda há uma semana atrás tivemos aqui uma operação em Portugal em que havia phishing
em que as verbas, a maior parte das verbas era uma rede localizada no Brasil, em que recebia, o dinheiro ia para o Brasil. Portanto, os autores, os iluminados que constituíram esta rede, criminalidade organizada, obviamente, não é? Porque havia aqui tarefas bem definidas, quem é que recrutava as mulas, quem é que levava as mulas ao multibanco, às casas de câmbio, quem é que enviava o dinheiro, o remanescente. Hoje em dia é transversal, as contas eram dos diversos países europeus. Hoje em dia, com a aceleração da internet, uma transferência bancária pode durar 15 minutos, se for através do Western Union, por exemplo, ou se for através de um banco pode demorar 1, 2 dias, mais rápido que há uns anos atrás. Isso leva com que, efetivamente... Agora, o que eu acho, isto é a minha opinião, e perdoem-me se efetivamente estiver errado, mas isto é a minha opinião e é aquilo que eu sinto. Por exemplo, tivemos uma atriz muito famosa que viu que foram vazadas as suas fotografias da internet, não é? E houve depois alguma pressa muito emergente em legislar sobre isso. Eu estou a falar da lei Carolina Dickmann, obviamente já todos identificaram, e eu julgo que houve que legislaram de cima do acontecimento e não houve sequer uma discussão política ou uma discussão, pelo menos mais jurídica, para se poder legislar de uma forma mais... Esta é a minha opinião, posso estar errado, nunca fui ao Brasil, estudei... Tenho colegas brasileiros, promotores do meu mestrado, do meu doutoramento, com quem vou trocando algumas ideias. Oriento, por sinal, muitos mestrandos do Brasil que estão a fazer o mestrado cá em Portugal, mas, efetivamente, como diz aqui num comentário, há uma bagunça realmente. Mas esta é a minha opinião, mas perdoem-me, está bem? Perdoem-me, não vos quero ofender, mas é a sensação com que eu fico. Às vezes em Portugal isto também acontece, não é só no Brasil, fiquem descansados. Obrigado. Obrigado, professor, mas eu acho que o senhor está certinho. Muitas das vezes as coisas acontecem no Brasil como resposta à sociedade, à comoção, a um fato. Não há uma discussão, vamos pensar, refletir, tentar fazer... Não. Temos que fazer de forma rápida para a gente responder à sociedade e se vai vir mais ou menos, se vai ficar ruim. Não é o caso, o negócio é resolver. Então, essa é uma prática triste que a gente tem aqui no Brasil, o senhor tem toda a razão nesse sentido. Professor, tem muitas perguntas, mas eu vou pincelar aqui 2, tá? A primeira é a seguinte: sabendo que o 5G implicará na migração de grandes data centers, hoje centralizados para centenas de nós na borda da rede, como o professor vê a obtenção de provas de cybercrimes nessa imensidão de conexões e funções de segurança regidas por legislações fragmentadas? A nível aqui do 5G, o que nós vamos ter, não vai haver aqui fragmentação. O que há aqui é uma latência menor. O que quer dizer uma latência menor? O que quer dizer uma latência menor quer dizer que, em vez de termos uma antena de telemóvel que nos dá um grande alcance, um largo espectro, não, vamos ter que ter antenas mais pequeninas com espectros mais pequenos, que façam a comunicação entre elas. Os data centers vão continuar onde estão. As comunicações é que são efetuadas de uma forma mais rápida, porque não precisam ter um looping tão grande. Se tivermos uma onda, toda a gente se lembra da física, as ondas que iam ao máximo e depois vinham ao mínimo, e havia a parte média. Não precisamos ter ondas tão grandes, pura e simplesmente temos latências mais pequenas, ondas mais pequenas, que nos permitem ter uma rapidez. Os data centers vão continuar a estar alojados primordialmente em sítios mais frios. Não vai ser no Brasil, certamente, que é mais tórrido, mais quente, mas talvez na Islândia, que consome menos eletricidade, eles vão continuar a estar lá. Como é que se vai obter a prova? Ou localmente, ou então de forma remota. Eu posso, através de um provedor nacional ou de uma empresa que esteja a operar em Portugal, aceder remotamente a um servidor que esteja na Islândia, uso só não o 5G. Né? Professor, uma última pergunta aqui é o seguinte: aqui no Brasil, a gente tem algo que a gente chama de ato notarial. O senhor entende esse termo? Entende, né? Isso, ato notarial.
Aí a pergunta é, se em Portugal é possível proceder à ata notarial em relação a conteúdos digitais? A pergunta é essa. Sim, é possível. Não é recorrente como no Brasil. No Brasil é muito recorrente, nomeadamente quando há aquelas mensagens ofensivas do WhatsApp, que a ata notarial vai estabelecer, vai confirmar que aquela prova é fidedigna, que não há um não repúdio Registro daquela fato, prova. mesmo. Exatamente. Nós, em Portugal, temos outra questão que é, se o próprio policial receber essas mensagens e as transcrever, elas são consideradas como verdadeiras. Portanto, pressupõe-se aqui que há um princípio que as denúncias feitas perante órgãos de polícia que correspondem à verdade, não é? Não se recorre muito, por regra até nós fazemos a nível de forensics, pelo menos na Polícia Judiciária, porque já temos esses equipamentos, quando é telemóvel, nós mandamos o computador, o smartphone para o laboratório para ser extraído aquelas conversações, só especificamente, e que no espaço, dependendo da quantidade, de 2, 3, 4 horas, está resolvido. O que às vezes não se consegue naquele próprio dia da queixa, mas consegue-se 2 ou 3 dias depois, e aquilo é por marcação, e isso serve de prova porque é feito como sendo um exame direto, uma extração para uma máquina programada para o efeito, e a nível, nós não temos a ata notarial, é muito raro. No Brasil eu sei que efetivamente recorrem muito a isto para validar as imagens ou as próprias conversações como sendo fidedignas e que elas não são depois repudiadas, não é? Mas em Portugal não se usa. Vai-se mais à polícia e a polícia ou transcreve ou recorre, para não estar a transcrever, recorre diretamente, ou então faz o print screen das próprias mensagens, também já acontece, mas a regra é ir a um software específico, mobile, para fazer a extração com o número de série, com a assinatura digital ou com menos com o documento o SHAD ou o MD5, que vai considerar que aquilo é fidedigno e era aquilo que estava na altura que foi extraído. Certo? Professor, eu queria agradecer imensamente a participação do senhor, a brilhante palestra, a boa vontade em responder as perguntas, sempre muito didático, muito paciente. Então, assim, é uma honra para nós tê-lo conosco. São só elogios. Infelizmente, não vai ter como responder todas as perguntas aqui, que foram muitas. É um tema que instiga o pessoal, mas são só elogios, tá? Então, fica aqui a minha gratidão e eu passo a palavra para o senhor para as considerações finais. Eu agradeço a vossa, para já, a maneira como nós estamos aqui, porque nos conhecemos através de uma rede social, o LinkedIn. Portanto, vejamos que efetivamente não foi preciso um contacto. Estarei de coração e de braços abertos para vos receber cá em Portugal, quando cá vierem, venham. Obrigado. Temos pastéis de Belém fantásticos, um café maravilhoso também, portanto vão adorar. Muito bom. Temos sol também bastante, que é B, se não vierem no inverno. Portanto, eu agradeço muito a vossa disponibilidade. São recebidos cá em Portugal. Quando vierem a Lisboa, comuniquem, digam alguma coisa. Efetivamente, acho que estes temas, hoje em dia, da internet e da cibersegurança, da cibercrime, são temas cada vez mais abrangentes, disruptivos, em que todos nos toca e que devemos pensar não em termos de capelinhas, isoladamente, mas devemos pensar todos em conjunto. A cooperação judiciária e judicial neste aspecto, principalmente do cibercrime, na parte que me toca, no âmbito penal, deve se unir para combater, porque senão nós andamos a correr atrás do prejuízo, como se diz cá em Portugal, porque os arguidos, os bandidos, efetivamente, têm ferramentas muito melhores e estão muito mais avançados do que nós. E se eu souber, através de um policial do Brasil, que há um modus operandi, eu agora há tempos estive numa palestra em que estavam uns colegas do Brasil, uns policiais, e falaram na Operação 404, que é o erro da DNS. Houve uma operação muito grande que houve aí no Brasil, aqui há uns tempos, de direitos de autor,
e eu aprendi imenso com eles relativamente, ainda foi antes do Covid, portanto há 2 anos para aí, e eu aprendi imenso com eles sobre a maneira como eles abordavam as técnicas, e é nesta troca de experiências e mais com o mundo académico que eu gosto muito. Eu dou aulas por imenso prazer, eu gosto imenso de ser professor, não sei se tenho maneira graciosa de explicar e de ser entendido, mas julgo que sim, e gosto de transmitir estes conhecimentos, que acho que o conhecimento deve ser transmitido, devemos ser livremente e não devemos ser bolhas e ficar no nosso reduto só esse conhecimento. E eu agradeço uma vez mais, desejo que o 2º Congresso continue a decorrer nesta semana de forma com sucesso, como foi o primeiro Congresso que eu acompanhei na altura e me apercebi, e que tenham muito sucesso e, acima de tudo, que tenham saúde para vocês e para os vossos. Neste tempo, a saúde também é muito importante e sem ela nós não podemos fazer nada. Uma vez mais, professor Leandro, muito obrigado. Professor Adriano, professor Mateus, demais elementos do auditório, fiquem em paz com Deus, como se costuma dizer, e que tenham saúde. E uma vez mais, obrigado por este convite e por esta palestra à distância. Bem-aja. Obrigado. Obrigado, professor. Uma última coisa importantíssima que o senhor falou e eu não falei. Quando vier no Brasil, venha tomar um café aqui e comer um pão de queijo aqui em São João del Rei. Combinado? Muito bem, combinado. Então tá bom. Um grande abraço. Obrigado. Pessoal, encontro vocês agora às 19 horas, tá bom? Um grande abraço. Eu depois só precisava que efetivamente me enviasse um certificado de palestrante, se puder ser. O senhor receberá, sem problema. Pelo WhatsApp, correto? Pode ser semana que vem? Sim, sem pressa, sem pressa. Perfeito, professor. Obrigado a todos. Um abraço, pessoal. Boa noite. Obrigado, boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Bem-aja por tudo. Obrigado.